Boa tarde. Pedimos imensa desculpa por este ligeiro atraso. Houve aqui um problema técnico, estamos a solucioná-lo a todo momento e sejam muito bem-vindos, a moderadora vai já aparecer. Não vai trabalhar para ela, pois não? Boa tarde, eu sou Mariana Costa, do primeiro ano de mestrado em primeiro ciclo de segundo ciclo de História e Geografia de Portugal. Seria moderadora deste painel didático que se intitula Cruzamento de Gás e Fontes. Neste painel tenho como convidados a professora Cristiana Leite, a professora Vera Lari e, por último, mas não menos importante, a professora Tidó Freitas, que nos irão brindar com a apresentação das suas propostas de roteiro de teste. No fim da apresentação dos três convidados será feito um pequeno debate, onde será um momento oportuno para a colocação de questões tanto da plateia como os convidados que se encontram na plataforma Zoom. Vou começar por apresentar a primeira convidada, a Cristiana Leite. Tem 28 anos, licenciou-se em Educação Básica na Universidade do Minho e fez o mestrado em Educação Pré-Escolar e primeiro ciclo de Ensino Básico da ES, terminado em 2015. Em 2019, ingressou no mestrado no primeiro e segundo ciclo do Ensino Básico em Português de História e Geografia de Portugal. Para dessa forma ter acesso a mais oportunidades de trabalho, terminando em março de 2021. Neste momento está a lecionar o primeiro ciclo numa escola em Vila Nova de Gaia. A investigação que nos irá apresentar tem como principal objetivo promover nos alunos uma reflexão sobre a importância das liberdades individuais e coletivas, tendo como base o estudo da utilização da censura do Estado Novo. Ensinamos a construir os seus próprios conhecimentos e, consequentemente, tornar a cidadão mais conscientes e justos. Para ela, a história permite, a partir de uma reflexão passada, não cometer nos erros no futuro e ainda perceber quem fomos e somos e de que forma estamos ligados aos outros e ao mundo. Passo agora a palavra à Cristiana Leite, quando estiveres pronta, podes começar. Olá, boa tarde, obrigada Mariana. Mariana, eu não consigo ouvir muito bem o que tu disseste, mas eu percebi que era Mariana, certo? Desculpa se eu estiver errado. Obrigada, e eu não sei se consigo partilhar, acho que sim, consigo partilhar aqui o meu ecrã para acompanhar. Para pôr aqui, vou pedir só então um minutinho para partilhar, por favor. Aqui. Ok. Nós já estamos a ver, Cristiana. Mas não estão com o modo apresentação, certo? É porque está aqui em gravar. Disse. Só um bocadinho, a ver se isto nos ajuda. Acho que já vai dar agora. Quantas mais pessoas estiverem online, isto demora sempre mais um bocadinho. Pronto, já estão a ver agora, Mariana? Sim, sim. Ok. Pronto, como a Mariana disse, o meu estudo intitulou-se A Censura e a Importância das Liberdades entre a História e a Cidadania Global. Este estudo foi aplicado então numa turma de segundo ciclo, nomeadamente numa turma de sexto ano, durante a prática de ensino supervisionada, a turma tinha 16 alunos com idades compreendidas entre os 11 e os 12 anos,
aponto aqui só duas características, pequenas características da turma. Era uma turma com algumas dificuldades de concentração, portanto era uma turma reduzida, tinha apenas 16 alunos devido a essas dificuldades, mas no geral era uma turma respeitadora e muito colaborativa, ou seja, muito interessada nas atividades que eram implementadas. Muito resumidamente, esta intervenção educativa, como já tinha dito, foi realizada na prática de ensino supervisionada, sendo que começou por a observação e integração no contexto educativo, durante 3 semanas, seguindo-se as semanas de regência, neste caso a História e Geografia de Portugal após o português, sendo no total 14 semanas esta intervenção no segundo ciclo. Uma vez que, tendo em conta o tema que eu queria abordar no meu estudo, foi trabalhado o domínio Portugal do século XX, o Estado Novo e os respectivos subdomínios, compreender a ascensão de Salazar e a construção do Estado Novo, conhecer e compreender os mecanismos de difusão dos ideais do Estado Novo e de repressão para com os opositores, conhecer e compreender os principais movimentos de resistência ao Estado Novo e, por fim, conhecer a manutenção do colonialismo português e a guerra colonial. O meu estudo tinha como questão de investigação de que forma a utilização da censura enquanto instrumento repressivo utilizado pelo Estado Novo nos faz refletir pedagogicamente sobre a importância da liberdade. E tendo em conta a complexidade desta questão, esta foi desdobrada em 3 questões. Que concepções apresentam os alunos acerca da temática da censura? Os alunos demonstram compreender e refletir sobre a importância da liberdade através da abordagem didática sobre a censura do Estado Novo? E, por fim, que transformações revelam então os alunos no seu pensamento histórico e cívico face a esta problemática após a abordagem? Assim sendo, eu trouxe aqui apenas as atividades que implementei. No entanto, para além destas atividades, foram também colocados 2 questionários, um questionário inicial e um final, mas penso que não seria interessante trazê-lo para aqui, portanto trouxe apenas as 2 atividades que implementei, que como tal referi quando fiz a minha apresentação, a minha defesa da tese. Gostaria que tivessem sido muitas mais, mas infelizmente, dado o tempo reduzido que temos para, tanto no programa de História e Geografia de Portugal, como no nosso estágio, não é? na nossa prática de ensino supervisionada, infelizmente apenas consegui implementar estas 2 atividades. E a primeira tinha como objetivo mostrar a realidade da história local, ou seja, da nossa cidade, como um elemento de proximidade, valorização envolvente e o sentido de pertença, de forma a compreender a globalidade da história nacional. Assim sendo, foi apresentado aos alunos um vídeo elaborado pelo investigador, neste caso eu, com um testemunho real de um senhor residente na cidade de Viana do Castelo, onde este relata a sua vivência durante o período do Estado Novo. Eu não trouxe o vídeo porque não tenho essa autorização, entre aspas, do senhor, que foi só utilizado para mostrar aos meninos. Mas basicamente o senhor contou um bocadinho algumas histórias, algumas situações que passou durante este período, embora ele até se intitule uma pessoa muito privilegiada, tendo em conta o que muitas pessoas passaram naquele período, ele partilhou algumas histórias muito interessantes no seu testemunho. E depois desta visualização, houve então um diálogo em grande grupo para debater o conteúdo do vídeo e posteriormente foi pedido aos alunos que selecionassem uma situação ou uma história que mais tenha marcado o aluno e posteriormente registar de forma escrita e uma respectiva ilustração dessa mesma situação ou história que para eles tenham sido mais marcante. E assim, trouxe aqui 2 exemplos. Neste primeiro, à esquerda, o aluno, eu pus ali porque não dava muito para perceber na fotografia, refere que a história que mais o marcou foi que um sujeito estava infiltrado e que no final aperceberam-se que ele não era amigo, era um aliado da PIDE.
Este surgiu porque o senhor contou que no trabalho havia lá um senhor que estava constantemente a dizer frases relativas, frases, observações a Salazar, que não gostava de Salazar, que não concordava com o que ele fazia e, no entanto, como todos já tinham aquele sentimento de medo e de preocupação, ninguém comentava. Deixavam falar, tudo muito bem, mas acabou por ninguém comentar. E no final, quando ele diz no final, é após 25 de Abril, esse mesmo senhor acabou por estar preso e descobrirem que ele não fazia parte ali sequer do trabalho, que era mesmo um senhor infiltrado e que era aliado da PIDE para ver se encontrava pessoas contra o regime. Depois ele desenhou ali: a PIDE é má, será que devo comentar? Era o pensamento das pessoas, neste caso daqueles trabalhadores que lá estavam no escritório. No segundo exemplo, o aluno refere que o que mais marcou foi o facto das pessoas não poderem confiar em ninguém, pois qualquer pessoa podia ser polícia a querer descobrir o que as pessoas pensavam sobre Salazar. Daí também se destaca o facto das pessoas olharem de canto na rua e não socializarem entre si. Portanto, e depois temos ali aquela imagem do olhar de canto, que eu acho que também está incrível. E pronto, estes são dois exemplos que surgiram desta primeira atividade. Depois ainda pus aqui mais algumas imagens, já tínhamos esquecido. Pronto, aqui não pus o texto, mas pus uma pequena frase. Uma mulher estava a ir para o café descalça e um homem da PIDE viu e declarou que ela estava presa, porque o senhor também referiu que era proibido andar descalço na rua, para não dar a ideia do país pobre, e por isso muita gente que não tinha possibilidades acabava por ter que fugir à polícia, mesmo não dependendo deles, não é? E ela fez esse registro. Outra aluna, a censura não devia tirar quando dizia, eu coloquei mesmo com gráficos para isto ser mesmo fidedigno, dizia mal sobre os militares. Naquele tempo tudo era controlado e feito a favor de Salazar. Aqui a aluna até desenhou um dos manuais, devem conhecer, que aparece normalmente nos livros de história, os manuais antes do 25 de Abril. De seguida, apresento-vos então a segunda atividade que implementei. Esta tinha como objetivo aplicar os conhecimentos adquiridos nas aulas e na atividade implementada anteriormente e identificar os temas ou conteúdos censurados pela Comissão da Censura do Estado Novo e ainda valorizar a liberdade de expressão. Assim sendo, esta atividade, inicialmente a turma foi dividida em 4 grupos e a cada grupo foi entregue um pequeno texto. Estes textos abordavam temas da atualidade, a greve na saúde e na educação, no setor da saúde e da educação. Agora também está a falhar os temas, mas pronto, temas da atualidade, e foi pedido a que, a partir desses temas, escrevessem uma notícia, respeitando então assim a estrutura da carta. E aqui temos então trabalhar ao mesmo tempo a disciplina de português. Cada grupo, terminando, eu recolhi as notícias escritas e entreguei a outro grupo, ou seja, cada grupo recebeu uma notícia escrita por outro e foi explicado aos alunos que deveriam analisá-la, assumindo o papel da Comissão de Censura e decidir se a notícia seria então aceite ou se seria censurada se estivéssemos então no regime salazarista. No fim, a turma apresentou a notícia analisada, escolhendo um porta-voz, apresentando as razões que levaram a aceitar ou então a censurá-la. Para esta atividade foi entregue a cada grupo dos 2 símbolos da censura do Estado Novo, a imitar, não é? Um lápis azul e então o carimbo da Comissão de Censura. E temos aqui 2 exemplos. Eu vou passar a ler, vou ler um. Não, acho que vou ler aqui o segundo, de facto, que dá mesmo para entender qual foi o objetivo do grupo e que realmente demonstra o sucesso da atividade. Então, eles tinham um texto, a Declaração Universal, neste caso, olha, fala do tema dos direitos humanos, que faz esta segunda-feira 70 anos. A Amnistia Internacional de Portugal diz que ainda há direitos que não se podem comemorar em Portugal porque há desigualdades no acesso à habitação
e discriminação. As mulheres e a população de origem africana não têm uma vida suficientemente boa como as outras pessoas. O grupo decidiu então censurar a notícia, mas não totalmente, apenas com cortes. E se lermos a notícia após os cortes, ela fica assim. A Declaração Universal dos Direitos Humanos faz esta segunda-feira 70 anos. A Amnistia Internacional de Portugal diz que há direitos que se podem comemorar em Portugal. As mulheres e a população da origem africana têm uma vida boa como as outras pessoas. Se repararem, com os cortes que o grupo fez, o sentido e o objetivo da notícia alterou-se totalmente, e acho que foi muito interessante nesse sentido, porque eles perceberam mesmo qual era o objetivo e qual era o papel da Comissão da Censura e dos censores no regime salazarista. Depois temos outros exemplos, mas o exemplo à esquerda, o grupo decidiu censurar totalmente, justificando que falavam que iam fazer greve e que era proibido, sabiam que não era permitido fazer greves. Temos também o tema do desemprego, que foi também cortado censurado, mas com cortes. Ficou-se um bocado sem sentido, mas tudo que eles achavam que não seria aceito e que falava sobre o desemprego foi cortado. E ainda, afinal, temos aqui este falava da crise no Serviço Nacional de Saúde e este não podia ser mais atual, não é? Sofreu também cortes, alterando totalmente também o sentido do texto. Concluindo, inicialmente os alunos, não os trouxe, por isso referi há pouco, não vos trouxe os questionários que coloquei, mas através dos questionários os alunos inicialmente não revelaram capacidade de definir o conceito de censura com clareza, apenas tinham, a maior parte dos alunos já tinham ouvido a palavra, mas não sabiam o seu significado, e os poucos que sabiam, cerca de 2 ou 3 em 16 alunos, os que responderam apenas associavam o conceito com a proibição de algo essencialmente ligado à imprensa, ou seja, os jornais, quase todos referiram apenas os jornais, a censura nos jornais. Observamos então que após a abordagem didática sobre a censura no Estado Novo, a maioria dos participantes demonstrou ter consciência da ausência da liberdade individual e, assim sendo, os alunos refletiram sobre a importância da liberdade e definiram no segundo, neste caso, no segundo questionário, que o ato de censura como um ato injusto e que molda a forma de viver das pessoas. E pronto, termino aqui a minha apresentação e agradeço imenso o convite. Obrigada, Cristiana. Podes tirar uma primeira tela, por favor? Posso, claro que sim. Desculpem, já o devia ter feito. Irei agora fazer uma breve nota curricular sobre a professora seguinte, que é a Vera Colário. No final da apresentação, como já disse anteriormente, será feito um debate metodológico com várias perguntas, tanto as pessoas que estão presencialmente como as que estão em casa. Vera Colário, com 3 anos, foi viver com a família para a Espanha, estudou em Vigo e Santiago de Compostela. Após terminar os estudos, tirou mestrado em ensino primeiro e segundo ciclo de ensino básico na ESE, no ano de 2018 em Viana. Foi escoteira, atleta, treinadora, catequista e fundadora do grupo missionário Ajuda a Itapolo em 2006, um grupo de apoio à missão em Itapolo e Moçambique. Atualmente é coordenadora das AAA e do ACL da Junta de Freguesia de Alvarães, no Centro Escolar de Alvarães. A investigação que nos irá apresentar surgiu da necessidade da ensino da história e geografia de Portugal por professores aos alunos de diferentes pontos de vista sobre o mesmo acontecimento, de modo a promover a reflexão, o espírito crítico e a consciência do cativismo cultural. A história para ela é conhecer o passado para entender o presente e construir o futuro.
casa, se não já ver. Tá, ok, obrigada, professor. Boa tarde a todos. Queria começar por agradecer ao professor Gonçalo Marques pelo seu convite e por toda a sua colaboração durante o meu percurso escolar, académico, e principalmente pela sua amizade. Queria dar os parabéns a toda a comissão organizadora por este excelente trabalho que estão a realizar neste evento. E também queria agradecer pela colaboração da Mariana, sempre atenta e disponível para prestar todos os conhecimentos que eu fui tendo durante esta preparação. Vamos começar então a minha apresentação, é do meu, toda a gente está a fazer, do relatório final da prática de ensino supervisionada, e no qual o Dr. Gonçalo aceitou o convite para abrir o meu relatório. Então, o meu relatório consistiu também no sexto ano, também trabalhei com alunos do sexto ano, e o título dele era Guerra Colonial versus Guerra de Independência. O único acontecimento histórico com duas visões diferentes. Como podem ter visto na minha apresentação, eu ajudei a criar um grupo missionário onde ajudamos meninas que estão a norte de Moçambique. Nesta altura tem um bocado complicado com todas as situações que eles estão a passar. E então, como também tenho raízes moçambicanas, acabei por aproveitar, surgiu a hipótese de poder trabalhar este tema e daí surgiu a minha tese. De uma forma muito resumida, a minha tese baseou-se basicamente em dois pontos de vista do mesmo acontecimento. Eu costumo estar a saber sempre as duas partes no conflito, não ser só uma parte, desde sempre. Começámos com umas entrevistas a familiares feitas pelos miúdos, já aprendem isto, como é que isto resolve e como isto foi feito. Depois iniciámos o selecionamento da matéria. Trabalhámos um bocadinho o hino de Moçambique e o hino de Angola. Surgiu a hipótese de conseguirmos fazer entrevistas a meninos e meninas que estão em Moçambique, moçambicanos. Foi realizado um caso prático com os alunos onde eu estava a ensinar. E no fim iremos ver qual foi a reflexão que os alunos tiveram deste trabalho. O enquadramento da PEI foi numa escola para Viana do Castelo, no sexto ano, e foram 21 indivíduos que participaram cá em Portugal. A nossa finalidade era esse aproveitamento escolar, tivessem interesse e um bom comportamento, visto que havia alguns alunos que se perdiam um bocadinho durante as aulas. A nossa finalidade, exatamente, era trabalhar as memórias familiares com as aprendizagens na sala de aula, os dois países com duas visões completamente diferentes, conhecer o passado e o presente, para poder promover o espírito crítico, o respeito pela diferença e o interesse pela nossa história. O problema de investigação foi compreender de que forma o ensino de História e Geografia de Portugal, proporcionando aos alunos diferentes pontos de vista sobre o mesmo acontecimento, promove a reflexão, o espírito crítico e a consciência da relativismo cultural. A questão era: o papel da história, desde diferentes pontos de vista do mesmo acontecimento histórico, pode contribuir para melhorar as aprendizagens dos alunos do segundo ciclo? O nosso alinhamento que seguimos foi avaliar a importância da História e Geografia de Portugal pelos alunos, identificar conteúdos da disciplina de História e Geografia de Portugal que os alunos preferem, compreender o papel da História na formação e formação dos alunos, conhecer a percepção que os alunos têm sobre um facto histórico, avaliar em que medida as memórias familiares condicionam o pensamento crítico dos alunos e conhecer a noção que os jovens têm sobre o patriotismo. Intervenção didática.
Foram 12 aulas disponíveis que conseguimos realizar, devido também, como disse a colega anterior, o tempo não é muito bom e temos que aproveitar ao máximo todo o tempo que temos. E dedicamos 11 aulas desde o tema do Estado Novo até o 25 de abril. Iniciamos com uma entrevista realizada pelos alunos a familiares ou amigos, depois passamos para a lecionação da matéria, entrevista individual aos alunos de Viana, entrevista aos alunos moçambicanos, fizemos um questionário online aos alunos de Viana, aos nossos alunos aqui, e também contamos com a colaboração de vários professores que participaram também numa entrevista. Os participantes que nós tivemos no estudo foram então os alunos de Viana, os 21 alunos, e depois em Moçambique. Eu na altura tinha os meus pais e o meu irmão lá, em Moçambique, na capital, em Maputo, e aproveitámos essa oportunidade de eles conhecerem várias escolas, trabalhar também com várias escolas, e trabalhámos com 20 alunos de Maputo, fizemos uma entrevista, e me procuro nas meninas do lar, que eu ia explicar o que é, também 20 meninas que participaram e realizaram as entrevistas da mesma forma que realizaram os meninos de ano. Depois os 20 professores que conseguimos, através do questionário online, também quiseram participar. As entrevistas. É assim, a primeira parte da intervenção didática foi proposto aos alunos que durante as férias da Páscoa eu fui a começar a lecionar a história após as férias. Então, a nossa base era que os alunos começassem a entrar um bocadinho no tema, mas com a parte pessoal deles, com a família deles. E então foram organizadas várias questões. Organizamos desde entrevistas sobre o 25 de Abril, mas perguntas sobre o 25 de Abril, a guerra colonial que estava em volta de Salazar. E eles foram fazer essas questões à sua família, aos seus familiares, ou quem não tivesse familiares, falavam com os vizinhos. E foi uma forma deles, sem querer, começaram a entrar na matéria e ficarem motivados com aquilo que nós iríamos depois aproveitar essas entrevistas para trabalhar as aulas. Foi de uma forma lúdica que eles começaram a perceber o que é que nós iríamos falar durante as aulas. Começou novamente a escola, depois da Páscoa, e então começámos a dar a matéria, e a todos os momentos que íamos aproveitando aquele momento de falarmos do Estado Novo. O que é que os vossos familiares falaram? Nas primeiras aulas, era eu que tinha que estar-lhes a perguntar qual era a informação que eles tinham nas entrevistas deles. Eles mantiveram as entrevistas com eles toda o período de ensinação, e então eles iam ver o que é que os familiares responderam. A partir de uma metade mais ou menos das aulas, já eram eles que nos queriam dizer o que é que o familiar achava daquele tema, ou qual era a opinião que tinha sido dada. Uma das atividades que fizemos, tentámos fazer umas aulas bastante dinâmicas, de forma a elas estarem mais divertidas, a tentar motivá-los um bocadinho mais durante as aulas. Vimos um bocadinho vários excertos do filme da guerra colonial, e quando eu coloquei a música da Angola é Nossa, é uma música que era utilizada na altura os barcos se entravam com portugueses, na altura da colonialismo. E é que os miúdos logo me disseram, minha avó disse-me que essa era a música que ela ouvia quando ia no barco. O que é que isto era? Era uma forma, era um exemplo que eu queria mostrar entre as exigências que o Estado Novo tinha relativo à política colonial. Então eles passaram a viagem a ouvir, Angola é nossa, Angola é Portugal, é nossa, estavam sempre a relembrar-nos que aquele país onde eles iam, aquela zona onde eles iam, era Portugal. E eles lembravam-se dos parentes, que já a avó, o avô, o vizinho, e ele falava nisso. Outra atividade foi esta. Coloquei este excerto, não os disse o que era, e pedi para a pares eles completarem aquelas zonas, aquelas linhas que estavam em branco, aqueles espaços,
para que me dissessem o que era aquilo. E então eles começaram a ler e puseram a maior parte da gente, Pátria Bela, as pessoas eram lutar. Portugal, o teu nome é liberdade. Portugal, nossa terra gloriosa. Embaixo, nós jurámos por ti. Portugal, nenhum tirano nos irá escravizar. E eu perguntei, o tirano quem é? E eles, o tirano era Salazar. Ensinaram ao Gustavo Novo, e esta foi a parte que eles entenderam que estava correta. Eu não corrigi, e de seguida meti o hino, desculpa outra vez, meti o hino de Moçambique. Pus-me o hino a tocar, deles a cópia do hino, eles ficaram a ouvir e a ler. E de repente percebem-se que não é Portugal, percebem-se que é o hino de Moçambique que está a tocar. E há um miúdo que levanta a mão e pergunta, mas o tirano somos nós? Eles aperceberam-se que o tirano não era Salazar, e que aquele era o hino que estavam a falar sobre os portugueses. E eles ficam assim um bocado a pensar, afinal não estavam corretas as respostas que tinham dado. De seguida trabalhámos também um bocadinho no hino de Angola, que está mais ou menos enquadrado no mesmo sentido, e explicámos que estes hinos foram realizados após a independência. No momento que eles tiveram a independência de Portugal, foi o hino que eles acabaram de criar. De seguida, outra das atividades que fizemos foi entrevistas individuais a cada aluno. Nos intervalos que eles tinham, cada aluno vinha à sala e eu realizava uma entrevista com eles. Na primeira parte da entrevista tratávamos um bocadinho da matéria que se tinha sido dada, estava no óbvio e assim. A segunda parte nós fizemos um caso prático, um textozinho simples, e queríamos que eles comentassem. Não, é prático, é assim. Imagina que desde 2010 até 2020 chega a Portugal o grande número de imigrantes australianos com mais habilitações literárias que portugueses. Pouco a pouco começam a trabalhar e em poucos anos começam a fazer parte da administração das grandes empresas e a dominar os partidos políticos. Os portugueses começam a ser excluídos dos cargos mais importantes e passam a desempenhar funções subalternas. A partir de 2020, a maior parte da população portuguesa, 70%, já faz parte da classe operária, enquanto a classe política e empresarial é constituída maioritariamente por australianos. A situação económica do país começa a melhorar graças aos australianos, os quais começam a impor a sua cultura, os seus hábitos e exigir que os portugueses cumpram as suas regras. Depois deles ter sido visto, eles questionavam sobre o que é que eles sentiram e como é que iriam reagir. As respostas dos alunos foram de revolta, de raiva, zangados, iriam organizar uma revolução e 3 deles apresentariam queixa à União Europeia porque ela tem a obrigação de nos defender. No fim deles responderem isto, cada um deles respondeu e eu perguntei se isto não se lembrava de alguma parte da matéria que nós tínhamos dado recentemente. E nesse momento eles caíam em si e diziam, ok, se calhar foi isto que nós também fizemos. Quando Portugal, com a ditadura de Salazar, quando Portugal também conquistou estes países, se calhar também nós fizemos isto. Podia não ter sido tanto, podia ter sido mais, mas nós atuamos da mesma forma. Claro, é normal que os mesmos moçambicanos não tivessem gostado, como os angolanos, ou dos outros países que estamos. Acho que sentiríamos que os moçambicanos, o que os moçambicanos sentiram, aprendemos que não fizemos bem. Foram comentários que eles foram dizendo. Portugal não deveria fazer aos outros o que não quer que lhe façam a ele. Nós invadimos um terreno que não era nosso e depois ficámos chateados quando os donos do terreno decidiam recuperar. Do outro lado, temos as meninas de Moçambique. Estas 20 meninas, elas são de um lar que se encontra a norte de Moçambique, na Nampula, em Nampula, propriamente
Isto é um lar feito por imagens missionárias do Espírito Santo, são portuguesas que foram para Moçambique e criaram este lar. São meninas que não tinham acesso à educação e vivem lá. Elas começam a estudar no 6º ano e ficam lá até o 12º ano e depois a partir daí nós tentamos arranjar padrinhos para elas para podermos continuar, que elas continuem a estudar. E como nós fazemos parte, da Maria, fazemos parte dessa associação que ajudamos, daí nós temos conseguido, eu ter conseguido que elas participassem. Como antes repararam, elas são do 10º ano. Porquê? Porque em coordenação com a diretora do lar, que é a irmã Augusta Montura, ela achou que, a parte de ser uma matéria muito complicada para eles falarem ainda a nível, são temas muito complicados mesmo. E depois eram aquelas meninas que poderiam ter um bocado mais de conhecimento porque começaram a estudar mais tarde do que os alunos da capital. Como aqui falámos no 10º ano, aproveitámos também em Maputo, na capital, falámos com meninas no 10º ano. Na turma de Itaú, nota-se muita diferença. Eles, como viveram, os familiares deles viveram mais a guerra. A guerra na altura da independência foi mais a norte. Então eles conseguem ter uma prestação um bocadinho diferente do que as crianças têm a nível da capital. E vai-se notar um bocadinho nas respostas que elas dão. Estas foram as entrevistas que elas fizeram. Estas condições não existiam, já agora para dizer, isto foi graças a todo o trabalho que se tem feito desde que mudamos para dar estas condições, porque elas inicialmente não tinham escolas, não tinham nada, era de baixo dos vizinhos que tinham as aulas. A visão que eles têm sobre a guerra era que, um exemplo que é, muitos soldados portugueses sabiam que não voltariam para casa, porque aqueles que morriam no mato eram abandonados lá. Depois metiam pedras no caixão para simular o corpo, mas a família nunca recebia o corpo. Isto são conversas que eles terem também em casa e saberem aquilo que acontecia naquela altura a norte de Moçambique. O papel dos portugueses foi a da imposição da cultura portuguesa desvalorizando a moçambicana. Os portugueses diziam: os escravos não têm sentimentos, nem sentem a dor, por isso tinham que trabalhar mais. Quando foram questionadas sobre porque é que eles queriam a independência, a maior parte tanto das meninas do norte como do sul responderam que queriam ser livres e porque tinham direito ao seu território, coisa que eles tinham sido retirados pelos portugueses. Para finalizar, foi-lhes explicado que os alunos portugueses tiveram que completar um texto retirando a parte do hino de Moçambique, aquele texto que mostrei onde não aparecia Moçambique. E elas entenderam que a opinião que elas tinham era que os soldados portugueses não gostavam daquela guerra, mas sentiam-se obrigados. E a finalidade deles, que eles queriam mais depressa era voltar para casa, eles não queriam estar lá a maior parte. Mas também houve algumas respostas que disseram que os portugueses foram embora frustrados para casa, cujo objetivo era dominar os moçambicanos e não tinham conseguido. Para finalizar o trabalho, fizemos uma entrevista no Google Formulários para resumir um bocadinho tudo o que foi a lecionação da matéria de Estado Novo, da matéria 25 de Abril, e um bocadinho também aquilo que aconteceu sobre as entrevistas das meninas moçambicanas. Só se saltar, inicialmente o trabalho era para, no final, fazermos uma videochamada entre as meninas de Moçambique e a turma do 6º ano. Só que devido à política que existe em Moçambique é muito complicado, o governo cortava constantemente a internet na parte norte para não ter informação e daí foi impossível de todo conseguirmos manter uma videochamada com eles. Em relação ao que é que os miúdos aqui de Viana acharam sobre a disciplina de História e Geografia de Portugal, que é uma disciplina que nos faz pensar sobre as guerras, sobre povos que têm condições de vida desfavoráveis e sobre o problema da humanidade. Conhecer a história do meu país e do mundo pode ajudar-me no meu futuro.
Gostam de aulas dinâmicas, com diversidade de matérias e saídas ao exterior. Foram questionadas se tivessem a oportunidade de falar com alunos moçambicanos o que é que eles poderiam dizer ou perguntar. Como é que os alunos moçambicanos estudam a guerra colonial? E como é que a tua família se lembra dos portugueses? Com admiração, com rancor ou com medo? E a última resposta foi de um aluno que nos marcou bastante, o que o miúdo queria era pedir-lhes desculpa. Nos professores, eram professores que lecionavam História e Geografia de Portugal ou se não tinham vivido nas ex-colónias. É uma matéria recente, por isso os manuais nossos ainda acabam por não ter, estou a falar isto em 2018, já pode ver alguma. Deveriam mostrar uma perspectiva do conflito dos dois lados do conflito, respeito pelas outras pessoas, considerar valores das crianças é determinante e colocar-se no lugar do outro é o objetivo desta disciplina. Confrontar diversas visões ajuda a criar uma opinião única. Para finalizar, os resultados comprovaram que quando os alunos têm acesso a mais informação, a materiais diversificados, a visão do outro lado do conflito, têm mais curiosidade, mais interesse pela matéria e são eles próprios que procuram saber mais. O primeiro com esta matéria foi determinante. A entrevista realizada por familiares foi um ponto importante neste estudo. Os alunos começaram a sentir o processo como deles e queriam contar as vivências dos familiares e aumentaram as perguntas e queríamos mostrar qual era a opinião sempre dos familiares. O envolvimento dos alunos ao longo das aulas foi positivo, uma vez que demonstraram entusiasmo, motivação e interação durante a realização das atividades. Assim, consideramos que proporcionar aos alunos os diferentes pontos de vista sobre o mesmo acontecimento histórico proporcionou uma aprendizagem por descoberta de forma autónoma e eficaz, sendo os próprios alunos a construir os seus conhecimentos históricos. Concluída. Obrigada pela vossa atenção e tenho que dizer obrigada a pequenos, porque eles foram espetaculares. Vou começar a apresentar agora o professor Teodoro Freitas, a licenciatura em Educação Básica na ES, do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, no ensino ano 2012, tornou-se mestre no ensino do primeiro e segundo ciclo do ano 2016, também aqui. Foi membro da Comissão de Curso de Educação Básica nos anos 2009 a 2012, foi também secretário do Conselho Pedagógico no ano letivo 2011-2012 e vice-presidente do Conselho Fiscal da Associação de Estudantes em 2012. Atualmente não se encontra diretamente ligado ao ensino. Citando agora as suas palavras sobre o tema que nos irá apresentar, quando falamos em ensino da história não podemos de modo algum descurar dois conceitos importantes, como o do espaço e do tempo. Assim, de falar do espaço e do tempo no ensino da história implica, numa primeira instância, que sejamos capazes de nos consciencializarmos de que este é um tema intrínseco ao nosso cotidiano e que a todo momento lidamos com situações que envolvem o emprego destas noções. Implica, de igual modo, atribuir a real importância que estes conceitos assumem no ensino da história. Para ele, a história é nada mais nada menos que o estudo do homem, do tempo e no espaço. Peço desculpa pela demora, estamos com alguma técnica. Não, isto não é claro. Não, primeiro.
Antes de mais, muito boa tarde a todos. Muito obrigado à organização deste encontro e também à pessoa do professor Dr. Gonçalo Marques por ter feito este convite, ao qual eu muito honradamente aceitei. Aquilo que, no fundo, venho cá fazer é falar-vos um pouco sobre o tema que eu me predispus a investigar no tipo de investigação, implicando muita coisa, algo muito mais abrangente, mas a saber um pouco mais, nomeadamente, sobre a importância que as noções de espaço e tempo assumem na construção do saber histórico do aluno. Quando nós falamos do ensino da história, nós não podemos, de modo algum, descurar dois conceitos muito importantes, conceitos esses que estão na gênese desta área das ciências sociais e humanas. Refiro-me, lá está, às noções de espaço e de tempo. E a principal razão, ou uma das principais razões, prende-se com o facto de que a compreensão por parte das crianças sobre a história e sobre os conceitos que elas estão associados é um dos domínios do desenvolvimento cognitivo pelo qual pouco se sabe. Neste sentido, quando nós falamos em espaço e tempo, implica numa primeira instância que sejamos capazes de nos consciencializarmos de que este é um tema intrínseco ao nosso cotidiano e que nós a todo momento lidamos com o emprego destas mesmas noções. Estes conceitos tornam-se ainda mais abstratos e difíceis para as crianças definirem. Por exemplo, se nós vivemos estes conceitos ou vivenciamos estes conceitos diariamente, fôssemos questionados ou sermos questionados sobre o que é para vocês o espaço ou sobre o que é o tempo, certamente que todos nós temos dificuldades em encontrar uma definição concreta ou exata sobre estes assuntos. Ora bem, se nós próprios temos dificuldade, as crianças ainda mais dificuldade têm. Razão pela qual a pertinência do meu trabalho residiu justamente em compreender a importância que estas noções assumem junto do aluno para uma melhor compreensão na aprendizagem em história. Ora bem, neste contexto em particular e sobre o contexto segundo o qual eu estive inserido, já falaremos um pouco mais à frente, a principal dificuldade detectada prendeu-se com os alunos, na sua maioria, não conseguirem compreender os conteúdos lecionados, ou seja, grande parte resultante na compreensão destas noções espaço-temporais. A título de exemplo, havia situações de alunos que tinham muitas dificuldades em situar o continente no mapa, outros tinham dificuldades em situar cronologicamente um acontecimento. Houve situações de alunos que pensavam, por exemplo, que o Brasil era uma cidade qualquer, que era centro do distrito de Portugal, isto é verdade. E, por exemplo, o século XV estava associado ao ano de 1900 e qualquer coisa, e que o ano de 2000 era associado ao século XIV. Portanto, aqui este desfazamento, esta ideia errada sobre, ou esta não compreensão dos alunos, tem muito a ver com este tema das noções espaço-temporais. Ora bem, face às dificuldades sentidas pelos alunos e de modo a poder ir ao encontro do que eu pretendia investigar, eu elenquei 3 questões orientadoras que nortearam a investigação. A primeira foi tentar perceber qual a importância que as noções de espaço e tempo assumem na construção do saber histórico. Dispus-me ainda a averiguar que fatores estão na gênese do não desenvolvimento destas noções. E, por fim, tentei perceber se é possível criar ou não estratégias pedagógicas para desenvolver estas mesmas noções. Portanto, esta apresentação
nós estruturei, neste caso, com a caracterização da turma, a visão do editor, como é óbvio, metodologia, análise de tratamento de dados e, eventualmente, as conclusões. Ora bem, eu estive a lecionar numa turma de 5º ano, no agrupamento vertical de escolas de Fragoso. A minha turma em questão era uma turma de 5 anos de qualidade, composta por 20 alunos, 9 raparigas e 11 rapazes. Destes 20 alunos, um aluno já havia ficado retido no 5º ano, ou seja, já era a segunda vez que o fazia, e esse mesmo aluno também já havia ficado retido no 4º ano. Destes 20 alunos, 3 pelo menos contavam uma retenção do primeiro ciclo. Destes 20 alunos, 7 usufruíam ou já haviam usufruído de acompanhamento psicológico da instituição. O português e a educação física foram apontadas como as disciplinas favoritas e, sem surpresas, a história e matemática apontadas como as disciplinas menos preferidas. Salvar que esta é uma turma das mais desafiantes, não muito complicadas, nem mais, é uma turma muito mais desafiante. Aqui estamos a ver pelo facto de termos alunos que são provenientemente oriundos do meio rural, portanto não estão um pouco ainda desprovidos de métodos de estudo, isto já em 2014, salvo. Ora bem, antes de me centrar propriamente sobre a questão do espaço e do tempo, importa, numa primeira fase, no meu entender, tentarmos perceber o que é a história. Neste sentido, há um autor, existem 2 autores, que são Shaker e Taylor, que deixam uma ideia muito clara. A história foi sempre, a todos os níveis, algo mais do que apenas uma disciplina para investigar o passado. Ora bem, esta ideia, no fundo, acaba por ser válida se nós pensarmos que a própria história já existia muito antes de se ter tornado uma disciplina presente nos currículos académicos. Assim sendo, nós falarmos da história, a história acaba por ser, no fundo, uma necessidade social, na medida em que a memória é para a comunidade, a memória é para o indivíduo. Por esta razão, é que nós jamais, em tempo algum, deveremos olhar a história como um mero conjunto de factos encadeados. Várias são as perspectivas de vários autores que procuram encontrar uma definição concreta sobre o que é a história. Porém, há uma, no meu entender, resumo muito sinteticamente. A história é nada mais nada menos do que o estudo do homem no tempo e no espaço. O ensino da história deve ser feito tendo por base o desenvolvimento de 2 noções que se coadunam mutuamente, sobre elas já falámos. A diferença de espaço-tempo, há muito que é considerada um problema no que toca ao ensino da história, uma vez que os alunos, na sua maioria, não conseguem apreender esta noção, nem a importância destes elementos para a transformação dinâmica da história. Isto, traduzindo um pouco a português, o que quer dizer? Quer dizer que a faixa etária dos alunos apresenta-se como um handicap, uma vez que alunos com idades mais baixas acabam por ser cognitivamente mais imaduros ao ponto de conseguirem abarcar estas mesmas noções. Ou seja, no fundo, as noções de espaço e tempo são aquelas que se afirmam como sendo cruciais para a construção do saber histórico. Espaço e tempo são conceitos que se correlacionam mutuamente. Tal afirmação acaba por ser válida se considerarmos o espaço como um elemento determinante da atividade humana e o tempo como um elemento de transformação do espaço e de desenvolvimento da inteligência humana. Do ponto de vista da história, o conceito de espaço deverá englobar 2 dimensões, sendo elas a dimensão geográfica e a dimensão social. Os alunos, no fundo, o que é que eu pude inferir do estudo? Os alunos acabam por construir, ou começar a construir as noções espaço-temporais, as noções temporais históricas, a partir das noções sociais e convencionais que já possuem. Para as crianças, o conceito de tempo encontra-se inicialmente associado às suas próprias ações, ou seja, não é contínuo nem constante. Só com o progressivo domínio do tempo, através da compreensão do sistema qualitativo de medição do tempo, é que a criança acaba por ser capaz de concebê-lo como um fluxo contínuo, abstrato e quantificável. Quando nós falamos em tempo, ele é nada mais nada menos que uma construção do homem, e este tempo foi criado para que o homem se pudesse situar no mundo, ou seja, para que pudesse estruturar-se e viver em sociedade. Este tempo criado pelo homem não se corresponde nada mais nada menos que ao tempo físico, ou seja, um tempo que é mensurável em dias, horas, anos ou mesmo até séculos. Não é, portanto, algo que se veja imaterial. Nós estamos constantemente envolvidos por diferentes formas de tempo que estão relacionadas umas com as outras. Nesse sentido, surge também o tempo social,
que corresponde ao tempo dominante de uma sociedade. Este tempo acaba, no fundo, por instituir regras e horários para a organização da vida em sociedade. Há também o tempo psicológico, que, no fundo, acaba por ser resultado de uma experiência interior, não sendo mensurável mecanicamente, mas sim subjetivamente. E, por fim, ao tempo histórico. O tempo histórico, no fundo, acaba por estar relacionado com as mudanças que ocorrem na sociedade humana, sendo que a principal importância deste conceito de tempo é que este acaba por se revelar ao mesmo até esclarecer o processo pelo qual se passou ou se passa uma realidade deste mundo. Portanto, o estudo da metodologia que norteia a investigação fundamental qualitativa, uma vez que isto envolve uma abordagem interpretativa na natureza do assunto em estudo. O que é que quer dizer? Que eu, enquanto investigador qualitativo, tive necessariamente que estudar os assuntos no seu ambiente natural, de modo a tentar perceber a realidade disto. Em termos de recolha de dados, foram vários os instrumentos utilizados, sendo que um deles foi a observação, neste caso a observação participante, onde mantive uma proximidade entre os alunos, criando uma interação comigo. Tirei notas de campo ao longo de todo o quadro de regências em História e Geografia de Portugal. No meu contexto, nós éramos 3 estagiários na turma. O mestrado que eu tenho é um pouco idêntico ao vosso, sempre que no meu caso habilitava para a docência das 4 áreas. Portanto, eu tive que estagiar nas 4 disciplinas. Isto quer dizer que eu tive, a dada altura, tive a colaboração dos meus colegas para que eu pudesse, nos segundo e terceiro período, aplicar compatibilidades de modo que fosse ao encontro daquilo que estavam a abordar, mas também de modo que fosse ao encontro daquilo que eu queria estudar. Portanto, foi aqui uma ginástica, daí o recurso das notas de campo também são muito importantes. A recolha de documentos, nomeadamente documentos oficiais de escola, testes e outros materiais, e a principal arma, entre aspas, que utilizei para, uma das principais armas que utilizei para construir este relatório foram um inquérito questionário. Ok. Portanto, como já referi, o principal instrumento que utilizei foi o inquérito questionário. Este questionário é composto por 2 partes. Uma parte que visava traçar a caracterização do aluno e uma segunda parte com um conjunto de questões que visavam analisar a temática a estudar. E é justamente apenas para esta segunda parte que eu vou-vos apresentar alguns resultados da minha investigação. Uma das questões lançadas no questionário foi qual a noção que os alunos têm sobre o conceito de tempo. Portanto, eu apliquei este questionário não só à minha turma de 5º ano, mas também às outras 2 turmas, portanto, na escola tinha 3 turmas de 5º ano. E o que é que se pode verificar aqui, nestas 3 turmas, se vocês olharem um pouco, assim, relance, é que a noção que os alunos têm de tempo é justamente a noção de tempo físico. Esta questão enfatiza, lá está, a questão da imaturidade cognitiva que os alunos possuem, uma vez que ainda não são capazes de dominar uma noção temporal muito mais abrangente do que a noção física do tempo. O exemplo que vos vou apresentar a seguir advém de um dos trabalhos que eu propus fazer. Este trabalho advém do tema que estava a ser abordado na escola, nomeadamente foi a chegada dos portugueses às terras da África, da América e da Oceania, em que os alunos teriam de criar uma carta ao rei, tendo por base algumas questões orientadoras que estavam presentes no guião de trabalho. E essas questões orientadoras eram: como eram os habitantes locais aos olhos dos portugueses, como é que estes habitantes viviam, como é que os portugueses administravam as terras, quais os produtos levados de Portugal para a África e de África para Portugal. Portanto, eu vou ver na íntegra e o documento já apresenta algumas observações que foram entregues ao questionário. Portanto, a aluna em questão escreveu: eu fui à África ver como é a vida das pessoas, elas trabalhavam e como elas se alimentavam. Eu vou ler sem as minhas correções, como ela escreveu. Quando cheguei lá, pensei que lá ninguém vivia. Estava muito enganada, pois quando lá cheguei estavam pessoas. Eles não gostaram de nós. E eu disse: não se assustem que eu não faço mal. Fui ter com o chefe da tribo e eles viviam, imagine-se, em tendas, em tudo era diferente, não dormiam em camas, dormiam no chão e não comiam batatas fritas em sobremesas. Coitados. E a caçar, só queriam comer, se não fossem, não comiam. Praticavam a agricultura, a pastorícia e o comércio. Em África, naquela altura.
Tínhamos de conquistar a África e por isso fizemos uma guerra. Como sempre ganhamos. As pessoas, claro, tiveram de abandonar a África, coitados, ou seja, fizeram a guerra e eles passaram desgraçados. Eles tinham muito ouro, nós levámos marfim, mantas e comida. Como já tínhamos ganhado a guerra, levámos tudo o que eles tinham, ou seja, expulsam e na rua. E levaram ainda marfim, mantas, sal, lagueiras e pulseiras de cobre. Ou seja, isto agora, voltando aqui um pouco ao assunto sério, que isto é sério. Este exemplo, basicamente, demonstra a falta de capacidade ou a dificuldade que o não domínio destas noções traduz no aluno. Portanto, isto foi claramente, evidentemente, não devia ter apresentado um guião devidamente estruturado e de alunos saberem o que fazer. Isto acontece e vai justamente ao encontro daquilo que eu fiz estudar. Neste exemplo menos alarmante, pode-se constatar que, apesar de não haver muita incoerência científica, o aluno, ao endereçar a carta ao rei, situa-se de modo errado no escrevimento do tempo. Ou seja, o aluno trata a carta de 1443, que isto, por um lado, foi muito antes dos portugueses terem chegado à África. E o aluno também endereça a carta ao rei Dom João II, que na altura nem sequer havia nascido. Portanto, Dom João II só nascia apenas em 1455. Novamente, aquilo que enfatiza. Outra das questões colocadas no questionário, eu vou-vos apresentar primeiro os resultados e depois vou mostrar o exercício em questão. Basicamente, aquilo que eu fiz foi um exercício de associação ano século. Eu pretendia saber se os alunos conseguiam atribuir um século correspondente a um determinado ano. E neste resultado, na turma A, nós podemos verificar que apenas 25% dos alunos inquiridos responderam corretamente à totalidade das questões, sendo que, em contrapartida, 5% dos alunos não responderam corretamente a nenhuma das avaliações anteriores. Por oposição, na turma seguinte, turma B, foi a turma que registrou maior porcentagem de alunos a não conseguir responder corretamente a nenhuma das questões colocadas, ou seja, cerca de 23%. Por fim, na turma C, apesar de se ter verificado uma maior porcentagem de alunos que conseguiram responder à totalidade das questões, cerca de 29%, de um modo análogo ao verificado anterior, os alunos também, 18% conseguiram ou não conseguiram responder a nenhuma das questões colocadas. A principal relação que eu tirei com este exercício é que, de um modo geral, os alunos têm muita dificuldade em conseguir compreender de modo como é que o tempo tecnológico se encontra estruturado. Neste sentido, os alunos demonstraram não possuir qualquer consciência, nem tampouco compreensão sobre a noção do tempo, uma vez que, de acordo com os dados analisados, muitas vezes se faziam associar o mesmo século a datas diferentes. Existiam também, igualmente, casos de alunos que não conseguiram compreender como é que as unidades de tempo, neste caso o século, são divididos. Portanto, basicamente, o exercício em questão foi este. Uma coisa muito básica. E aqui nós podemos ver que o ano 268 corresponde ao século VII, o ano 755 corresponde ao ano 3 mais 5, possivelmente, o ano 1001, portanto, esta análise aqui demonstra que os alunos não têm qualquer noção de como é que o tempo se encontra estruturado. Isto é muito, muito importante. Nós temos que trabalhar isto de uma maneira muito sistemática. Só assim eles vão conseguir ganhar consciência e compreensão de como é que os factos ocorreram, neste caso aqui em Docó. Outro exemplo que tirei desta avaliação, este exemplo também demonstra a dificuldade que os alunos sentiram em compreender como é que as unidades de tempo, nomeadamente o tempo cronológico, se encontram estruturadas. Portanto, aqui o aluno em questão, neste exercício aqui, de modo idêntico ao do questionário, não conseguiu fazer, ou não souberam fazer corretamente a identificação. Em termos de conclusão, e em resposta à primeira pergunta sobre qual a importância que as noções de espaço e tempo assumem na construção sobre a história, eu inferi que a principal importância prende-se com o facto de que todo, mas mesmo todo, o saber histórico tem que ser contextualizado. A contextualização destes mesmos acontecimentos históricos ocorre justamente num tempo e num espaço que são determinantes para a compreensão de uma condição histórica específica. À questão que fatores estão na gênese do não desenvolvimento destas noções, o principal fator prende-se com a maturidade cognitiva dos alunos em abarcar conceitos tão amplos. Este fator, aliado à falta de método e de estudo, repercute-se não só na não aquisição ou compreensão do conhecimento histórico, como também no fraco desempenho escolar dos próprios alunos.
Por fim, se é possível criar estratégias pedagógicas para desenvolver estas soluções, a resposta é sim. Os professores podem e conseguem implementar estratégias didático-pedagógicas, como é o caso recursos de apoios tecnológicos, como é o caso dos recursos das novas tecnologias com especial incidência nas visitas de estudos virtuais, o recurso à cinematografia e pela promoção de uma aprendizagem que tenha como foco o aluno. Obrigado. Muito obrigada aos dois pela partilha. Como tinha falado, como tinha falado, agora será um momento indicado oportuno para a plateia que quiser e que está em casa poder fazer as questões que tiverem para fazer a Cristiana, a plateia professora. Então, estou aqui, podem fazer questões ao professor Teodoro e à professora Vera, estão disponíveis em casa de sala de alguma dúvida. Não tenho. Tenta falar alto para assim. É uma pergunta assim mais direcionada para a professora Vera, tem a ver um bocadinho com a parte da sua apresentação que falou em África, já não lembro se foi especificamente em Angola ou Moçambique, que eles não abordavam muito o tema da guerra, que era um tema ainda muito sensível. Eu queria, se pudesse, abrir mais um bocadinho sobre esse ponto. Neste momento, e na altura que eu fiz a tese, também estava. A África, Moçambique é um país em conflito ainda. Eles ainda não conseguem ter uma organização política muito clara, pode-se dizer, mais ou menos. E o problema que foi levantado foi esse mesmo. Assim, eles ainda têm um bocadinho de receio de falar de determinados assuntos que ainda são tabus. E não é fácil para ir para as meninas, neste caso no lar, porque assim, lá existem dois partidos políticos principais, que é a Frelimo e a Renamo. Lá na parte norte é a Renamo que está mais à frente da parte política, e eles têm muito medo de falar em alguma coisa, muitas vezes, porque as próprias irmãs que estão lá são sujeitas muitas vezes a controles, eles têm que ser. Têm que ter sempre muito cuidado naquilo que estão a dizer quando estão a falar nas paróquias, porque têm sempre, é quase a pedir que nós estivermos cá. Há sempre pessoas que estão infiltradas que, se elas disserem alguma coisa que vai contra os ideais deles, elas podem ter problemas. E então a entrevista que nós fizemos foi feita por nós, tá? Comigo, a professora que me orientou, já agora queria agradecer à professora Alexandra por todo o trabalho que ela teve comigo. Mas ao mesmo tempo teve que ser estrategizada lá. Nós tiveram que ver se aquelas perguntas que nós tínhamos feito cá poderiam ser aplicadas lá. Em Maputo não, na capital é diferente, eles já há mais liberdade. Estamos a falar em Itapú, é uma aldeia pequenina, é uma zona muito pequena, onde só há duas construções de três, que é a junta de freguesia, por assim dizer, e é o seminário da parte do lar masculino e do lar feminino. E são portugueses que estão lá, e eles têm que ter sempre muito grande. É basicamente por isso, pela parte da questão política, que não têm a liberdade de poder dizer aquilo que pensam. Eles, neste caso, eram prisioneiros de outro país e agora são prisioneiros deles mesmos. Se calhar não nos deixam exercitar esse exercício de reflexão sobre o que se passou há 40 anos atrás, ou 40, 50 anos atrás, porque provavelmente, se calhar, iam fazer com que eles também se revoltassem de novo e fizessem uma primavera nova deles. Exatamente, assim, acredito que sim, isso mesmo é uma questão mesmo, uma opinião pessoal minha, de que eles, quando Portugal saiu, eu também tive família lá que viveu na altura, quando Portugal saiu, aqui assim, de uma forma muito complicada, e nem ficou bem organizado que ficou lá, e eles próprios, é lutas constantes entre esses dois partidos políticos, e o que está a acontecer, agora também está a entrar um bocadinho a parte islâmica que está lá a criar mais conflitos, e eles têm medo, eles têm muito medo de falar, porque nunca sabem com quem estão a falar, ou quem é que está a ouvir e o que lhes pode acontecer. Não é um povo livre, eles continuam a ser um povo livre por eles próprios.
Obrigada. Mas alguém tem alguma questão? Aqui em casa também já vi que não, por isso vou abster que tenho aqui ainda guardada. E por acaso esta pergunta será mais destinada para vocês dois, que é, quando terminaram o vosso curso, era uma época diferente, onde talvez não existisse a mesma possibilidade que há hoje em dia olhar para o nosso futuro profissional, e queria saber se tem alguma mensagem para nós que estamos a acabar de fazer o curso, ou que estão agora a ser formados, se não há uma mensagem que nos queriam passar, visto que estamos numa época diferente e há outra forma de olhar para o futuro. Bem. Antes de outra coisa, também tinha interesse em saber isso, porque na altura de introdução ao professor agora também mencionou que ele não estava ligado ao ensino neste momento. E acho muito interessante também agora a pergunta da Mariana, e queria sublinhar por baixo também. Então, é assim, costuma-se dizer se os conselhos fossem bons, não eram dados. O que é que vos posso dizer? Enquanto construção da vossa identidade como professores, eu aconselho-vos mesmo a aprenderem com aqueles que vos querem ensinar. Isto fazendo aqui um pequeno parênteses, vocês têm aqui um ótimo professor em mãos, que é o professor Gonçalo. E o professor Gonçalo resume tudo aquilo que se pode querer ser como professor. Portanto, eu já trabalhei com vários professores, já também, neste momento não estou ligado ao ensino, mas já estive ligado a atividades de ensino. E o que é que se pretende? Vocês, enquanto professores, têm que ter, sobretudo, uma coisa, disponibilidade, ok? E ter calma e serem, não terem capacidade de perder a cabeça com uma coisa muito básica. Quando dei aulas, dei aulas a uma turma de primeiro ano, em que, por exemplo, às 9h15 da manhã, os meninos estavam debaixo da mesa de pernas das chinesas para mim ao grupo. E o que é que vocês fariam quanto a isso? Chamavam a atenção, o meu de castigo, ou tentavam perceber o motivo pelo qual é que isto que eu vou fazer este comportamento. Muitas vezes esta análise muito mais ponderada da coisa, em termos práticos, é muito complicado operacionalizar tudo isto. Okay? Mas nós temos que ter a capacidade suficiente de percebermos que nós temos diante de nós pessoas que são mais novas, e como tal, nós temos que ser nós a descer o nosso intelecto e o intelecto deles. Eu, neste precisamente, não estou ligado ao ensino, questões várias. A principal razão é muito complicado ser professor neste país, em termos de sistema de ensino público. Eu costumo dar um exemplo muito prático, não quero estar aqui a cometer uma gafe. Eu costumo dizer que a maneira como o sistema de ensino está colocado, ou está, o mecanismo de colocação do professor está feito, é equivalente ao rodopé higiênico. O que é que isto quer dizer? Vocês estendem o rolo, no fundo do botão, vocês vão ser tomados. À medida que estão subindo na folha, estão as pessoas que estão a concorrer há mais tempo, há mais anos, portanto, é muito complicado nós conseguimos entrar. De facto, consegue-se. Vocês conseguem entrar no sistema de ensino. Não há nada contra. Agora, têm que ter uma ideia muito básica, ou muito ciente. Vocês, quando começarem a se ingrar como professores no nosso sistema de ensino, numa primeira fase, vocês têm que sujeitar um pouco mais longe. Okay? E o que é que acontece? Acontece que uma de duas coisas. Ou vocês sujeitam-se a ir para mais longe para o horário completo, fazer menos de horas, ou então têm a sorte de ficar muito longe da vossa área de residência e ter o horário completo. A realidade do nosso país, a realidade em questão, é que, é bem dizer, nestas circunstâncias nós estamos a pagar para trabalhar. E se vocês tiverem as partes paralelas como a família, etc., se calhar, numa fase, vocês vão deixando o projeto de concorrer ao sistema de ensino, vão dar prioridade a outras realidades e só depois então vão regressar. Eu, neste ano, posso dizer que eu arrisquei candidatar, eu candidatei, agora não há nem cobrar. Portanto, é por essa razão que eu não estou ligado ao sistema de ensino. Já não se candidatava há quanto tempo? Há 3 anos. 3 anos. E o que é que isto quer dizer? O meu conselho para vocês, numa palavra, é que sejam resilientes. Porque é assim, se vão com uma ideia de que conseguem ficar já concorrer ao concurso, para acabar o vosso curso, e ficarem numa escola perto de casa para a completo, os amigos, eu não quero ser o professor das graças, mas isso é altamente improvável. Por isso, é isso. É assim, eu posso dar o exemplo da minha turma. Nós acabámos em 2018 e
Agora não sei bem os números ao certo, mas posso quase garantir que 70% dos meus colegas estão a trabalhar como professores. Tiveram que sair alguns, temos um grupo de 4 alunos que estão em Angola, super contentes, estão no colégio português a dar aulas, mas temos por todo Portugal, Lisboa, Algarve, Porto, Braga, Viana, há colegas minhas, colegas que estudaram comigo, porque estão a dar aulas e eles estão contentes, alguns por concurso, outros em colégios privados. Acredito que neste momento há mais possibilidades de entrar, nota-se nos concursos. Este ano parece que foi escolhido todo o Ministério da Portaria. Eu participei, eu concorri, estava a dizer, só que eu sou um bocadinho também de princípios, eu não posso sair daqui, não posso. Sim, não colocamos fora. Eu tenho 3 filhas de 10 e 12 anos e não vou para fora, e se for para fora, o meu marido sabe que ele é vezes comigo. Exatamente, sou sincera. Eu quando comecei a estudar, a nossa ideia inicial, e depois o meu marido entrou a seguir, nós queríamos ir para Itaupu. A nossa ideia era mesmo, começámos a estudar para ir para Itaupu para ajudar a trabalhar aulas lá. Entretanto, a vida mudou, porque com a minha avó não deu mesmo para ir, mas a nossa finalidade é essa. Não é agora, não me deu para ser agora, mas acredito que o nosso futuro será esse. Por isso também não posso concorrer para o meu colégio. Tenho a minha avó, tenho as minhas filhas e não dá. Mas os meus colegas conseguiram entrar. E eu este ano voltei, o ano passado concorri, entrei na escola em Viana, só que era para um período pequeno. Eu tinha um contrato com uma empresa, com a freguesia de minha aldeia, Alvarez, e achei que não era justo por um mês abandonar o trabalho, e nem era viável, não podia estar a fazer isso. Mas consegui entrar, e como disse, já juntar um bocadinho de horas, já acumular horas. Os meus colegas entraram, este ano eu quero acreditar que vai entrar também. Por isso, eu acho que sim, tenho que acreditar. É lógico, quem tiver mais disponibilidade e quiser entrar com mais tempo, com horário completo, como exemplo, tem que concorrer um bocadinho mais para longe, não é hipótese, tem que ir mais. É no fundo isso, porque se nós formos a ver bem, e desculpa agora estar a interromper, que, vamos lá ver, e depois eu gostava de fazer uma pergunta que é, qual é a vossa percepção sobre o mercado de trabalho? Isto é uma questão muito engraçada, porque nós podemos ver as coisas de duas maneiras. Podemos ver na perspectiva da vocação, ou podemos ver na perspectiva da vocação mais conciliação à nossa realidade. Vamos ser muito práticos, meus amigos. Um recém-formado não tem poder de compra suficiente para conseguir sujeitar a ingressar no ensino mais longe. Vamos imaginar, vocês estão de viagem, ok? Concorrem ao Correio Nacional, ficam colocados no Algarve. Okay? Primeiro ponto, como é que vocês vão para o Algarve? Um comboio, um carro, a partir do pressuposto têm possibilidade de ter um carro, têm estudo financeiro para conseguir abarcar uma despesa, gasóleo, portagens, e que ao final do mês, quanto maior a distância, nós a brincar, gastamos 500 a 600 euros em gasóleo e portagens. Ok? Portanto, tendo por base esta premissa, e como novamente vos digo, não quero ser o professor da desgraça, se estiverem a chorar, não sai já. Tendo por base esta premissa, para vocês terem noção, um professor em horário completo, depende do agrupamento, e eu vou dar-vos um exemplo no grupo de recrutamento que eu tenho a maior preferência, que é a português da história. Pode contar para dar qualquer um, mas a minha incidência vai justamente português da história. Se olhar como vai colocar no ensino público, ganha mais ou menos 100 descontos, vai 1.300, 1.400 euros. Com descontos vai para os 1.200. Se vamos a ver bem, 1.200 euros ao final do mês, como professor é bom. Agora, qual é a habitual ou a contrapartida? É que quanto mais longe o professor está na sua área de residência, mais tem que dizer vontade para trabalhar. Ok? Portanto, 1.200 euros, se eu gasto 6.900 euros de ID, isso sabe que é verdade, isto é moral, e 6.900 euros de gás ou portagens, mas se o valor tem que pagar um segundo alojamento, como é que a moça fica a final do mês? Meus amigos, isto é uma visão brutal e real da coisa que ninguém deu enquanto a vida é essa. E eu estive a ouvir muita coisa, estive em muitos, vocês viram a apresentação, e não tive esta percepção. Para vocês terem outra noção, por exemplo, este ano, candidato tem aquilo que se chama, não sei se já ouviram falar, as ofertas de escola, sabe o que isso é? Sim. Para que vocês tenham noção, um horário, quando é apresentado uma oferta de escola, já foi recusado pelo menos 3 vezes a nível público, a nível nacional. Okay. O que é que isto quer dizer? Que são as escolas que têm que se preocupar em arranjar pessoas. Eu candidatei em janeiro a uma oferta de escola e em fevereiro fiquei colocado no encerrado.
Para quem não vir já cá em cima. Nem em cima da ESA, tem que colocar no sociedade. Olha, os estudantes vão limpar a escola e perguntam, ok, mais informações sobre, porque vocês têm que ter esta agilidade. Tentar perceber em que molde é que é o vosso horário, como é que vocês processam, não precisam uma coisa. No meu caso, é um horário temporário, uma professora de História, já tinha pai 61 anos e não tinha a mínima paciência, isto foi a justificação da diretora da escola, não tinha a mínima paciência para dar aulas online. Portanto, a minha vocação é ficar com 5 turmas, de uma direção de turma, tudo com horário temporário. Portanto, repara, se em fevereiro, em janeiro, me dissessem você fica com a turma até ao final do ano letivo, eu não pensava duas vezes, tinha que estar para as sapatilhas, mas consegui manter o ritmo. Agora, por um mês, ainda por cima, a altura desta avaliação, justificável. Como vos disse, vocês têm de ser resilientes e ter noção da realidade que vos espera. Não é das piores, mas também não é mais duradoura. Enquanto isso, outro conselho que vos dou, e vejo isso por mim, é vocês estarem contínuos e sistematicamente atualizados. A informação, o conhecimento que vocês têm agora, quando o curso acaba, sobre conteúdos das disciplinas e tudo mais, não os podem perder, porque a qualquer momento vocês querem regressar ao ensino e entrar assim, vocês têm de estar sempre atualizados. Vocês sabem que os programas não vão considerar hoje. Eu acho que esta explicação Agora, peço uma coisa, vou para casa e fico em posição fetal a chorar. Não é assim das melhores coisas, a exposição. É uma chamada de realidade que é isto que se espera. Mas também é assim, a realidade está a mudar. Há muitas professoras que estão já com uma certa idade, que estão com ponto de reformar. Nós vamos assim mesmo. Pronto, não temos esse pensamento nenhum. Não, mas assim, eu trabalho como na escola da Varanda, no agrupamento de Portugal, e nós mesmo temos no agrupamento é mesmo essa, a dificuldade que começam a terem a arranjar professores. Por isso. Eu também, tal como você tem colegas que saíram do curso e que já não eram colocadas lá aos anos, e estão a ser colocadas pela primeira vez no último ano, este inclusive, e tem o que também me deixou contente, com horários completos. Portanto, acho que o Covid também veio ajudar a fazer assim uma renovação dos quadros das escolas. Infelizmente, nos dizem para nós também, não é? E, portanto, acho que as perspectivas de futuro assim são boas, não tão mais como há 5 anos atrás, que foi quando eu saí do curso, e que na altura para mim era desesperante, porque eu via que não iria ter colocação na área de nós. Mas agora, antes já havia esperança nos professores, que também não via na altura, não é? Já me dizer que no primeiro ano já estava a ser preparada, para o terceiro, desemprego. Portanto, e agora também vejo os professores mais animados, e tem sido muitos estudos que mostram que as porcentagens de pessoas que conseguem nos próximos anos são altas, especialmente na área de português e história de Portugal, e para as perspectivas são melhores. Para que você tenha noção, e eu vou dar isto que estamos a dizer muito, é a minha realidade. Eu tive que eu os candidatei rapidamente. Eu candidatei a chegar a um concurso. Em termos das listas provisórias, a minha colocação no grupo do recrutamento de docentes para português e história, eu sou 1152. No grupo de matemática e ciências, sou 3.400 e qualquer coisa. E no recrutamento do primeiro ciclo, que é o primeiro ciclo, sou 10.000 e qualquer coisa. Portanto, meus amigos, num documento que tem 88 páginas, eu estou na 87 e quase a liga dos últimos. Portanto, é um pouco isso. Mas agora também vai representar o máximo. A universidade americana foi até ao fim do todo. Se entrar, entrou. Isso. Vamos acreditar que é um futuro. E finalmente saíram do mercado, menos 1% tinha menos de 30 anos. Mais de 75, era com mais de 55, e acho que eu vi números recentes e já estão a melhorar, portanto, por isso que tudo melhor. Houve alguns colegas que até foram construídos em casa, para a ter mal. Aliás, Sim, a sério? Sim. Tem uma colega Ai, não fazia isso. de parceira de estágio, não sei se vamos tomar um beijinho, ela está a ver. Ela está na piscina em Lisboa, vai a Lisboa para piscina em casa. Se quiserem ver a história, o quinto e sexto ano é aluna da ESE. Isso era uma surpresa que eu tinha guardada para a última aula, mas pronto. Não faz mal. Fizeram muito bem. Acho que faz todo sentido ter sido revelado aqui e acho muito bem.
a Luísa. Estava tudo guardado na Senhora dos Deuses. A Luísa, de facto, Vera, por amor de Deus, vamos ver se fazemos uma videochamada com ela, para ela partilhar connosco a sua experiência, que acho que é muito. E eu queria só, se me permite, Mariana, fazer uma breve nota neste painel, dizer do orgulho que é para a Escola Superior de Educação ter alunos, ter profissionais como o Teodoro, uma Vera, uma Cristiana, porque infelizmente não pôde estar até ao final, porque também está com várias frentes de batalha para agarrar, e dizer do nosso orgulho, do nosso carinho, de ter formado, ajudado a formar profissionais como vós. E que agora estáis aqui a transmitir o vosso testemunho aos colegas mais jovens. É isto que é ser escola, não é? É isto que é ser SPDC, e acho que, de facto, este painel, e agradeço às vossas pessoas, também à colega Alexandra Esteves, colega Henrique Rodrigues, que os orientaram, e orientei a Cristiana. Portanto, temos aqui também uma genealogia, digamos assim, investigativa, ligada à história, ligada ao trabalho que se vem fazendo nesta casa também ao longo de vários anos, e a ver também era essa, deixar aqui semente para o futuro com os vossos exemplos. E, meus queridos amigos, muito obrigado por um sábado tirarem do vosso tempo pessoal, de família, para estarem aqui connosco. Foi, de facto, um painel extraordinário e estamos todos muito contentes. Muito obrigado. Uma salva. Uma excelente condição de trabalho. Não havia nada a ver. Pronto, assim terminado este painel, começamos. Já a seguir, no outro link. Manda aí um olá especial à Cláudia. Olá, Cláudia. Cláudia já vai entrar em cena. Até já.